oportunidade de conosco interagir através da nossa página do Facebook. Seja bem-vindo, nós já vamos seguir para a primeira parte e vamos arrancar olhando para o escândalo dos 219 milhões. Adriano Novunga promete desta forma recorrer da decisão judicial e garante usar dinheiro resultantes para apoiar filhos de Elvino Dias. O diretor executivo do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novunga, foi condenado na última terça-feira pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo a 6 meses de prisão e ao pagamento de 1 milhão de meticais, no âmbito do processo por alegada calúnia e difamação contra Albino Forquilha, relacionado com o famoso caso dos 219 milhões de meticais. A decisão gerou forte reação pública e levou à criação de uma campanha de solidariedade para angariar o valor da multa. Em menos de 24 horas, a iniciativa já tinha arrecadado pouco mais de 600 mil meticais. E já nesta segunda-feira, em conferência de imprensa realizada em Maputo, Novunga apresentou o balanço final da campanha, avançando que foram reunidos 1 milhão e 67 mil meticais, ou seja, um valor superior ao exigido pelo tribunal, com um excedente de 67 mil meticais. O movimento iniciou na quarta-feira, às 18 horas, e até às 18 horas de ontem já se tinha angariado 1 milhão e 67 mil meticais. Repito, 1 milhão e 67 mil meticais. O objetivo era a angariação de 1 milhão de meticais. Este valor da liberdade. Como vamos submeter um recurso, a execução da sentença fica parada por agora. Fica parada por agora. Tanto o pagamento de 1 milhão, quanto os 6 meses de prisão que foram convertidos em multa, não se executa agora. Fica à espera do recurso que vamos fazer. E acreditamos que pode demorar, mas a justiça vai ser feita. Enquanto isso, primeiro queremos voltar a reiterar os nossos agradecimentos ao carinho, à solidariedade, a este banho de amor que recebemos do nosso povo. Segundo o dirigente, o valor adicional será canalizado para a esposa de Elvino Dias, com o objetivo de apoiar as necessidades básicas dos seus filhos. A proposta, no entanto, está ainda em processo de auscultação pública, conforme afirma. Tem 67 a mais do valor da contribuição. O nosso pensamento é o de levarmos este valor dos 67, canalizar para a esposa do Elvino Dias, para comprar camisolas para as crianças. Canalizarmos os 67 mil acima de 1 milhão para a esposa do Elvino Dias, para comprar camisolas para as crianças, que quando outra vez passei a visitar, estavam a ir à escola com este frio sem camisolas. A decisão levanta também questionamentos sobre a distribuição dos fundos, uma vez que Paulo Guambe, que perdeu a vida nas mesmas circunstâncias que Elvino Dias, não foi incluído na partilha do valor adicional. Questionado sobre este ponto, Novunga responde: uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Agora é a vez de o dinheiro que temos acima de 1 milhão de 67 mil meticais. Estamos a perguntar aos internautas, estamos a perguntar ao povo, estamos a fazer a coisa certa ao sugerir canalizar este valor para a esposa, a viúva do Elvino Dias, para comprar camisolas para as crianças. Adriano Novunga falava esta segunda-feira em Maputo durante uma conferência de imprensa sobre o desfecho da campanha de solidariedade. Ainda na página da política, o Movimento Democrático de Moçambique apelou à celeridade
nas investigações sobre o assassinato do bispo católico Osório Afonso. Estamos todos chocados por aquilo que aconteceu na cidade de Quelimane no último sábado, dia 6 de junho do corrente mês, pelo baleamento do reverendíssimo Dom Osório Citora Afonso. Esse baleamento, mais uma vez, é uma manifestação da ausência da segurança e proteção dos moçambicanos. E assim queremos manifestar a nossa solidariedade com toda a comunidade da Igreja Católica neste momento de dor, luto, sofrimento e consternação. Condenamos esta ação criminosa, pois num Estado de Direito, a violência brutal não é o método legítimo de resolver os conflitos, nem substituir a força de argumentos. Se há problemas, devemos discutir, devemos conversar, devemos dialogar e não recorrer a essa violência brutal como aconteceu no sábado passado. Esta ação criminosa é totalmente condenada pelo partido MDM. E assim, desafiamos as autoridades da Justiça para investigar com toda a isenção e profissionalismo, para esclarecer e responsabilizar os atores deste crime e os respectivos mandantes. No mesmo fórum, o MDM exigiu maior transparência do governo sobre a situação militar na província de Cabo Delgado. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, acusou o governo de não prestar informações regulares e detalhadas aos moçambicanos sobre a situação de segurança na província de Cabo Delgado, defendendo uma comunicação mais transparente sobre o combate ao terrorismo naquela região do país. Falando numa conferência de imprensa, o presidente afirmou que os cidadãos têm tomado conhecimento da evolução da situação militar através de fontes e missões internacionais, em vez de receber informações detalhadas das autoridades moçambicanas. Para o dirigente, esta realidade gera incerteza e pode comprometer a confiança dos cidadãos e dos investidores. O governo de Moçambique deve ter a coragem de informar de uma forma periódica aos moçambicanos qual é a verdadeira situação de Cabo Delgado. Porque se não informar como deve ser, vai nos levar a nós todos a estar num campo de especulação e desencorajar para que em Moçambique haja desenvolvimento, que em Moçambique haja entrada dos investimentos. Não podemos estar sempre a ouvir de Ruanda sobre a situação militar de Cabo Delgado. Não podemos estar sempre a ouvir de Ruanda sobre o estágio da manutenção das forças de defesa em Cabo Delgado. Por isso, a questão da soberania e segurança nacional é da responsabilidade dos moçambicanos. E nós todos temos a responsabilidade. E só podemos contribuir havendo informação certa, vindo das autoridades nacionais. O partido entende que situações ligadas à soberania e à segurança nacional devem ser acompanhadas de uma comunicação clara e regular por parte das instituições do Estado. Através da Assembleia da República, explicar aos moçambicanos a proveniência desses fundos. E isso também implica mexer o orçamento do Estado de Moçambique. Só assim é que nós podemos acreditar. E do resto, para nós, faz parte das intrigas e dos boatos. Em relação ao financiamento, o governo de Moçambique deve ter autorização da Assembleia da República. Nós temos que investir na criação de um verdadeiro exército nacional.
não só nos recursos humanos, não só no capital humano e também na aquisição dos equipamentos. Nós precisamos de ter não só forças terrestres, forças navais, a força aérea. Precisamos de ter comandos especializados. Precisamos de ter tudo aquilo que é necessário para um exército nacional. E para isso é preciso dividir o exército em duas partes específicas. Um exército profissional e depois um exército que de uma forma periódica é recrutado através do serviço militar obrigatório. O MDM considera que o governo deve informar periodicamente o país sobre o estado das operações militares e sobre os desafios enfrentados pelas forças de defesa e segurança em Cabo Delgado. E em outros dizeres, ainda nesta conferência de imprensa, o MDM também defendeu a criação de empregos para reduzir a vulnerabilidade dos moçambicanos na vizinha África do Sul. O Movimento Democrático de Moçambique criticou o governo pela alegada incapacidade de criar oportunidade de emprego e de promover políticas de desenvolvimento econômico, apontando esta situação como uma das principais razões que levam milhares de moçambicanos a procurarem melhores condições de vida na África do Sul. Durante uma conferência de imprensa, o presidente do partido manifestou preocupação com os relatos de violência contra moçambicanos naquele país. Segundo o dirigente, a solução para este problema não passa apenas por condenar os ataques, mas sobretudo criar condições para os cidadãos encontrar oportunidades de trabalho dentro de Moçambique. Nós, como MDM, temos acompanhado atentamente o que está a acontecer na República da África do Sul. Uns classificam de xenofobia e outros de afrofobia. Reconhecemos a gravidade da situação e o impacto negativo nas famílias moçambicanas. E também queremos aqui solidarizar com as famílias enlutadas, porque, de acordo com a comunicação recebida há dias, há moçambicanos que foram mortos nesta ação anti-humana, esta ação de violação de direitos humanos em que os moçambicanos foram vítimas. Muitos já falaram, muitos já disseram tudo sobre a África do Sul. Agora nós temos que repensar seriamente como se resolve este problema. E é por isso, para nós, a solução do problema para Moçambique passa necessariamente na correção das políticas públicas nacionais que devem, de fato, promover mais empregos para os moçambicanos, através de criação de mais pequenas e médias empresas, fortalecendo o setor privado e incentivar o setor familiar. O partido critica igualmente o que considera serem barreiras e práticas irregulares que desencorajam investidores nacionais, defendendo a necessidade de melhorar o ambiente de negócio para estimular a criação de postos de trabalho. Nesses últimos tempos, temos assistido ao encerramento de empresas. Temos assistido à redução dos investimentos com o objetivo de promoção e criação de empregos. Por isso, urge, de fato, corrigir as políticas públicas, não só de promoção de empregos, assim como de atração de investimentos estrangeiros. Isso passa necessariamente pela industrialização da agricultura. Moçambique tem a terra. A agricultura é a base do desenvolvimento da nossa economia. E isso está na Constituição da República de Moçambique. Então, nós temos que ter políticas corretas na área da agrária para transformar a terra num centro de desenvolvimento econômico. Infelizmente, isto não está a acontecer. Não estamos a conseguir produzir os produtos nacionais que devem gerar o nosso próprio mercado. E também
é urgente se desenvolva a política estratégica de gestão e conservação das águas. Nós podemos ter muita vontade de produzir comida, de produzir machambas, mas não se pode fazer isso sem que haja, de fato, uma política correta de gestão e conservação de águas, que passa necessariamente na construção de barragens, de garantir não só o emprego aos moçambicanos, acima de tudo, a criação de condições para o desenvolvimento nacional. Para o partido, enquanto persistir o desemprego e a falta de oportunidade, muitos moçambicanos continuarão a procurar alternativas fora do país, tornando-se mais vulneráveis a situações de violência e discriminação. E para lidar com os desafios do albinismo, a classe pede a produção de protetores de pele na forma de medicamento oral para facilitar a distribuição nos hospitais. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência reuniu-se hoje com pessoas com albinismo numa oportunidade de traçar estratégias que possam melhorar os desafios enfrentados. A representante da Associação Albimos, Gisela Samuel, defende a transformação do protetor solar de cosmético para medicamento, que visa a redução de problemas de pele em pessoas com albinismo e ressente-se da exclusão social. Nós, as pessoas com albinismo, temos dificuldade para ter emprego. Se eu tenho um trabalho hoje, há um irmão que não consegue ter. Enquanto estudou, quando chega numa empresa, já ser rejeitado por causa do que é da deficiência do albinismo. E também pedir esse apelo, que vocês que têm empresa, se chegar uma pessoa que tem inteligência, licenciatura ou doutoramento, mas ver que a pessoa é uma pessoa com albinismo, peço que empregue essa pessoa. A cor da pele não significa que a pessoa não é inteligente. Nós temos uma inteligência, como vocês que não têm a portadora de albinismo na vossa pele. Nós também somos humanos. Não discrimine essas pessoas, dê emprego. Se uma pessoa pede socorro, você vê que essa pessoa é uma pessoa com albinismo, você discrimina. Não podemos viver de discriminação. Eu luto contra isso. O bairro onde eu vivo, ninguém me chama do nome que eu não quero. Eu digo o meu nome, eu sou Gisela. Nunca vou aceitar uma pessoa me chamar de outro nome que eu não quero, porque eu tenho nome. Se os meus filhos me nasceram, não me rejeitaram, é para a sociedade também me aceitar, me chamar do meu nome, não me dar nomes feitiços. Eu não quero esse nome. E nós não servimos para enriquecer pessoas. Se tu é preguiçoso, a culpa não é nossa. Vai trabalhar, vai estudar para ser alguém amanhã. Não é cabelo, meus ossos, que vai te enriquecer. Eu sou pessoa como tu. E você pensa que se levar os meus órgãos, dar um curandeiro, você vai enriquecer. Isso é mentira. E relatam desafios vividos pelas pessoas com albinismo e pedem a importação do protetor solar a custo zero para distribuição. O protetor solar ainda é considerado um fármaco. A OMS, em 2025, reintroduziu, na verdade, o protetor solar na lista de medicamentos essenciais. E esta reintrodução, de certa forma, acaba sendo uma espécie de engajamento aos governos para que eles também façam o mesmo exercício de incluir o protetor solar na sua lista de medicamentos essenciais, mas também de remover todas as barreiras do acesso a este produto, porque em Moçambique o protetor solar é considerado um cosmético e é importante que ele passe a ser considerado um fármaco que é para poder beneficiar de isenção. Na mesma sequência, pede a inclusão desses medicamentos nos hospitais públicos e farmácias a um preço acessível para minimizar custos orçamentais. Porque nós, se não temos protetor solar, corremos risco de ter cancro de pele. Eu tenho recebido muitas pessoas com esse tipo de problema por causa de falta de protetor solar. Apelo muito
ao nosso governo que nos ajude, peço que nos apoie para que a gente possa ter esse protetor solar nas farmácias, dos hospitais, ser de borla para nós, não meter só para a criança, para os adultos também. Atualmente, um produtor custa, em média, 3.000 meticais, um produtor solar adequado, na verdade. E uma pessoa com albinismo precisa de, pelo menos, cerca de 1 litro, 1,5 litros de produtor solar para usar por mês. Então, imagina um produto de 100 mililitros a 3.000 meticais, para chegarmos a 1 litro, a 1,5 litros, a pessoa é capaz de gastar cerca de 30.000 meticais só comprar produtor solar. E considerando que muitas dessas pessoas são pessoas de baixa renda, que têm dificuldades financeiras muito grandes, seria difícil conseguirem adquirir o produtor solar ideal e em quantidades suficientes para poderem se manter durante o ano. De referir que registra-se uma redução significativa de casos de perseguição a pessoas com albinismo nos últimos anos. O evento é alusivo à abertura da semana de consciencialização sobre o albinismo. Vamos olhar agora para o ambiente de negócios no país, onde o PCA da Anditur afirma que assume com responsabilidade e também sentido de missão de liderar a instituição. Esta agência surge com um mandato muito amplo, não apenas de promoção, mas de desenvolvimento, de estruturação, de busca de investimento para o turismo, para criar emprego e transformar o potencial que Moçambique tem em criação de emprego e em desenvolvimento do país. É uma enorme responsabilidade para mim liderar esta equipa que vai trabalhar na Anditur. Porque as pessoas não mudam, as pessoas têm valores e os meus valores continuam os mesmos. A crítica ela é construtiva, o que muda em relação a mim é o posicionamento no sentido de que não sou comentador. O comentador faz análise sobre os desafios, apresenta cenários, eu mudo o lugar, já não como comentador, mas quem tem que pegar nas ideias e transformar, gerando transformação para Moçambique. Então o povo moçambicano vai me avaliar sobre isto, o produto que eu vou trazer. Há grande discussão à volta disso, mas um país não discute rótulos, discute resultados daquilo que quem está a dirigir vai fazer. E como disse, reitero, os meus valores não mudaram, a minha forma de olhar para o mundo, para o social, para o político não mudou. Mudou a responsabilidade que eu tenho, agora é de dirigir e não de comentar. São, neste momento, em todo o território nacional, 19h18. Nós recordamos que está a acompanhar a primeira parte do Jornal TTV. Fazemos igualmente a nossa transmissão em simultâneo pelas nossas plataformas digitais. Você também pode conosco interagir através da nossa página de Facebook. Continuamos a olhar para o ambiente de negócios nesta primeira parte. O presidente da República, Daniel Chapo, mobiliza parceiros norte-americanos para projetos estratégicos em Moçambique. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, reuniu-se em Washington, capital dos Estados Unidos da América, com potenciais parceiros e investidores norte-americanos dos setores das infraestruturas, turismo, energia e financiamento internacional, numa agenda que resultou na manifestação de interesse em reforçar investimentos e apoiar projetos estratégicos de desenvolvimento econômico e social. No final da audiência, Linda Thomas Greenfield destacou a importância do encontro e reafirmou o seu compromisso em apoiar a mobilização de investimentos para Moçambique. I had the opportunity to speak with the president about the challenges and opportunities for private investment in Mozambique. I'm here representing APCO Worldwide and working very closely with Dr. Adesina, who is also engaged with looking at investments for Mozambique through the Global Africa Investment Summit that we launched in Dubai last February. And I hope that through this meeting and future meetings with the government of Mozambique, that we can find opportunities to bring investors
to the country who will address the opportunities and the needs that the president laid out. For example, Por sua vez, Gary Gush revelou que as conversações se encontram nas oportunidades existentes na indústria do turismo e da hotelaria, setores que considera possuírem elevado potencial para atrair capital internacional. My name is Gary Gish, CEO of U.S. International Finance Partners. We had the opportunity to meet with the president today to talk about the tourism industry and hospitality in general. We run a private equity platform and equity strategy that is largely focused on development of top-tier luxury hospitality assets in the global markets. And we took this opportunity and were very gracious for the president hosting us today to talk about what opportunities there are in Mozambique. And we expect to be able to visit in person in the coming weeks to take a look at various opportunities in different markets internally in Mozambique and assess what it is what we might be able to do, bringing in foreign direct investment, larger equity partners by way of U.S. and European institutions on the back of some of these top-tier luxury hospitality brands. Daniel Chapo é o único chefe de Estado convidado à Fórum sobre Fragilidade 2026, devendo transmitir a experiência de Moçambique na abordagem das temáticas do evento, fragilidade, segurança e conflito. E seguimos viagem para o distrito de Mecanhelas, na província do Niassa, onde uma auscultação pública debate a proposta de lei de liberdade religiosa e de culto. Comissão Parlamentar de Ação Governativa promoveu no distrito de Mecanhelas, no Niassa, uma sessão de auscultação pública em torno da proposta da Lei de Liberdade Religiosa e de Culto. O encontro visava recolher sensibilidades e opiniões dos diversos segmentos da sociedade sobre o documento antes da sua apreciação final pelos órgãos competentes. Na ocasião, a presidente da Comissão dos Assuntos Sociais de Gênero, Tecnologia e Comunicação Social na Assembleia da República, Lucília Rama, explicou que a iniciativa pretende assegurar que a futura lei responda às necessidades da sociedade e fortaleça a convivência harmoniosa entre as diferentes confissões religiosas. Nós viemos aqui para fazer a auscultação pública sobre a Lei de Liberdade Religiosa e de Culto. O governo submeteu à Assembleia da República a proposta de lei e nós, como deputados, viemos ouvir, receber as diversas contribuições para enriquecimento desta mesma lei. O Parlamento sabe muito bem que as confissões religiosas têm um grande papel na moralização da sociedade e também nos princípios de valores da nossa moçambicanidade e também dos valores humanos. Então, para dizer que o Parlamento, ou o Governo, neste caso, traz a proposta porque precisa de adequar também a nossa realidade. Temos a proliferação de igrejas ou das confissões religiosas, então é necessário nós termos uma lei que vai fazer com que todos obedeçam esta mesma lei. Por sua vez, os participantes do encontro manifestaram satisfação pela oportunidade de contribuírem para a elaboração da lei. Alguns intervenientes defenderam que o documento deve assegurar igualmente o tratamento para todas as confissões religiosas, enquanto os outros apelaram para que a legislação projeta os diferentes fiéis e previna práticas que possam colocar em causa a ordem pública e os valores sociais. Do que agora estamos no Moçambique de direitos. Do princípio, com esses pontos aqui, quero nos deixar, a partir de hoje, para mais adiante, sabermos do que Moçambique não é um Estado laico. No artigo 112 dizemos que Moçambique é um Estado laico. A laicidade separa entre as confissões religiosas e o Estado. Kuti nthawi imene timapasidwa kuti mukufunika mubwere kuno kuli msonkhano kapena wakuti imakhala ikugwirizana ndi pemphero lathu la Juma. Tem-se bem havido coincidência, o tempo que vamos professar a nossa religião é o tempo que estão nos precisar se calhar no governo ou num outro lugar para reunir. Ndiye timakhalapo mtandaulo pang'ono monga ngati anzathu amene tinawo ngati azali chizina ngati ku Chikhristu la Mulungu amakhala ndi holiday. Ife ndiye timaoneka ngati likakhala lachisanu lijamika kuti mutofunika kudyako kulizakuti ndiye pamenepo timaona ngati dandaulo lathu limatikhuza ifeyo asilamu kwambiri.
Gostaríamos que fôssemos tratados como os cristãos, que no domingo há uma liberdade. Primeiro, agradeço a vossa vinda. Nós, muçulmanos, como vedes as mamães aqui atrás, na nossa religião temos uma organização só das mamães. Como dissestes que cada religião tem a sua cultura. A sessão de escutação pública terminou com a recolha de várias recomendações que serão encaminhadas às instâncias competentes para analisar e eventual integração na proposta da Lei de Liberdade Religiosa e de Culto. Um processo que visa garantir uma legislação inclusiva, participativa e ajustada na realidade do país. De Micanelas, Nunes Tiago Rafael. E a tua televisão, após receber denúncia, foi atrás dos fatos para contar a história. Na verdade, um munícipe relata agressões, danos materiais e momentos de pânico após suposta intervenção policial. O cidadão, para além de não saber os motivos do ataque policial, mostra-se preocupado e relata momento de terror vivido com sua parceira. Transmitimos a partir da cidade de Maputo, onde um cidadão relata uma situação de má atuação da Polícia da República de Moçambique. Foi sábado, por volta das 23, o meu carro estava estacionado ali na 10 de novembro, próximo ao Zâmbia, eu estava lá no Zâmbia, e um dos guardas me chama a dizer que o carro estava a pegar fogo. Quando eu saio, vejo uma fumaça sair do capão e depois sinto o cheiro do gás lacrimogêneo. Abri o capão do carro, fui buscar o extintor, acabamos o primeiro extintor, não conseguimos apagar o fogo. O segundo também não estava a dar conta e um monhé veio e depois a camisola dele estancou o fogo. Isto afetou a parte elétrica do carro. Muitos dos comandos do carro não estão a funcionar, apenas dá start, não pisca e entra as mudanças. Então fui à esquadra para abrir o auto e disse à polícia que foram agentes da UIR porque a cápsula ainda está aqui dentro do carro. E a polícia perguntou se eu conseguia identificar a viatura, eu disse que não, porque eu não vi a viatura. Eles depois de disparar foram-se embora. Mandei uns vídeos também onde mostram as pessoas dispersarem-se, a polícia foi embora e disseram que era para eu voltar hoje para falar com o comandante para ver o que é que podem fazer. Mas até o momento e por aquilo que disseram, não me transpareceu que fossem atuar contra eles ou que fossem se responsabilizar pelo dano, que eu não estava envolvido nessa situação e sou lesado com a viatura. Por sorte, nós estávamos no carro, mas se tivéssemos, poderia ter sido dentro do carro e alguém morrer. Por que a Polícia da República de Moçambique terá tirado gás lacrimogêneo na sua viatura? Segundo o que eu vi, não foi destinado à minha viatura. Eles estavam a tentar dispersar uns jovens que estavam a acelerar os carros, aquilo de acelerar e dar explosões. Acho que tinha uma corrida ali na 10 de novembro. E eles dispararam em direção àquele grupo, em vez de disparar para o ar. Uma das balas atingiu o meu carro e pelos vídeos que eu vi, outra bala foi onde tinha as pessoas sentadas ali na berma da 10 de novembro. Então, não sei por que eles fizeram isso em vez de sensibilizar aos jovens que estavam ali antes de tomar essa decisão. Simplesmente chegaram e dispararam para o ar. Não sei o que eles queriam com isso. Depois que esteve a apagar o fogo na sua viatura, o cidadão relata ter passado mal de saúde e também mostra-se preocupado pelos gastos excessivos para custear as despesas causadas. Não, foram embora. Não ficaram nem para ver o que estava acontecendo, porque as pessoas estão a dizer o carro está a arder, eles não estavam, já foram-se embora. Eu apaguei o fogo sozinho com a ajuda desses jovens. Se não fosse ele, o carro teria ido embora, porque ali onde ardeu, como pode ver, é a parte elétrica. Se o carro desse um start, se estivesse a trabalhar, era a morte certa de todos os ocupantes da viatura. Porque isto é dentro do capão, aqui passa combustível, ele tem óleos e tudo mais. Foi graças a Deus que não foi pior os salvos. Como pode ver, o projeto ainda está aí dentro e ainda se faz sentir o cheiro. Não teve nenhum dano, ferimento? Eu sou asmático e isso afetou-me muito os pulmões, tanto que passei o dia de ontem a fazer aerossol, porque inalei muito gás lacrimogêneo, eu e a minha esposa, e agora estamos em observação. Fomos à clínica para tentar limpar os pulmões, estamos em observação, porque isto não é saudável para ninguém. E ainda mais alguém que não estava envolvido nessa situação, inalar por tabela. Então foi isso que aconteceu. Quantos danos para a sua viatura? Bom, daquilo que vi agora em termos de cotações, nas oficinas que eu fui, estão a falar de
perto de 50 mil meticais, porque tem que trocar os 2 faróis e trocar a instalação e a caixa de fusíveis completas. E ainda vão verificar se o computador está bom ou não, mas até agora estão a falar de perto de 50 mil meticais nos danos nas oficinas oficiais. Uma atuação da polícia relacionada com agressões aos munícipes tem sido um problema recorrente em Moçambique. E com a reportagem de Nildito Vilanculos, vamos